Olá, pecadores! Pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, uma só fé, um único pastor, um só batismo, um só batismo. Você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. E só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões. Também aqui só nessa bagaça você tem os pães asmos, os pães da preposição, coscorões e bolos asmos, feitos com trigo, com a flor de farinha do puro trigo bem tostado. Sabe? E também só aqui nessa bagaça você tem o vinho puro da vinha de Baal, Ramon, do rei Salomão. Ó, pão quentinho. Ó, acabou em Pixa a reunião dos tubistas lá do Portão. Portão é o templo de Moloque que está lá no Paraná. E ali acabou em Pixa. Esse cara aqui, não sei se ele é ingênuo demais, espiritualmente ele é ingênuo. Político até que ele não sabe de nada, coitado. Ou finge que não sabe, seja lá como for, porque ele deu uma rasgada de seda aqui para os anjos presidenciáveis, 2 presidenciáveis lá do Portão. E aqui eu vou rolar um áudio, tem 2. E aqui eu vou dar uma informação que me chegou e é confiável, que lá nas igrejas do Paraná não é nada disso aqui que ele está falando. E eu vou lhe explicar a sacanagem. Escuta aqui, ó. Aqui ele rasgou seda pro presidenciável. Ó, eu acelerei. Ó. Tudo que houve, proibições, as tentativas de barrações, tudo que houve que os irmãos viram não tem mentira nenhuma. O vídeo tá aí, não tem como desmentir aquilo que aconteceu. A infelicidade do ancião fez aquilo conosco no ensaio muito bem. O ancião que fez isso, ele não é infeliz. Não, meu filho, numa corte, no império, ele é assim. No império tem o bobo da corte, que muita gente pensa que o bobo da corte é um palhaço. Não, o bobo da corte tem certas credibilidade. Tem que ser inteligente para ser bobo da corte. Tem um bobo da corte, no reino tem um carrasco, no reino tem aquele que faz o trabalho sujo. O carrasco é aquele que corta a cabeça. Ele só corta a cabeça quando o cara é julgado e vai lá e ele faz isso. Ele é o carrasco. E tem aquele que faz o trabalho sujo, que entrega os correligionários, porque na vida palaciana só tem traíra. É, meu filho, porque tá todo mundo ali querendo comer da mesa do rei. Então na vida palaciana tem os traíra, aqueles espiões, todo mundo tem espiões no palácio, na vida palaciana. Então esse cara aqui, ele acha que o ancião lá foi infeliz. Não, ele não foi infeliz. Ele é pau-mandado, o ancião, pica-boi, carrapateiro do Portão, que comanda. O Portão não é bonzinho não, como esse cara tá pintando aqui. Escute. O que eles sempre disseram é a ordem do Portão. Então, se municiamos de todas as leis possíveis para lá, ser ouvidos e esperando sim um combate. Porque o que vendiam para nós era de um conselho de anciãos que eu não conhecia. Esse conselho eu não conhecia. Conheço presidentes de cidades, mas o conselho eu não conhecia. Não conhecia, mas esse conselho que tá agora, tá lá presidindo há muito tempo, rapaz. Agora aqueles 2 aqui estão presidindo, mas eles estão lá há muitos anos. Eles não são bonzinhos. Eles estavam lá. Quem comanda a orquestra na congregação? É o MO. M-O-O. Manual de Orientação Orquestral. Quem pôs essa porra de MO na congregação? Não foi o Braz? E quem aprovou o MO lá no Braz? Não foram os presidenciáveis do Paraná também que estavam lá apoiando o MO? Os presidenciáveis de Sergipe, os presidenciáveis de Tocantins, de Goiás, de Brasília, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da Bahia, do Manaus. Estava todo mundo lá nesse dia para botar o MO, Manual de Orientação Orquestral. Todos eles aprovaram o MO para... Esse cara aqui, ou ele é ingênuo, o que também é pecado, ou sei não o que esse cara é, esse cabra que é. Sabe? Ele acha que o Ministério do Paraná, esse cara é morno, os caras.
Escuta aqui. Generais firmes. Então nos preparamos, sim. E falamos em processo, sim. Se encontrarmos ou se encontrássemos lá. Tal desenho que fizeram do Conselho do Portão, temos que ir para a justiça. Se municiamos de toda a informação, lei federal, lei estadual, lei municipal, lei de decibéis, que muito falaram aqui, nem sabem o que é isso, não tem noção do que é isso. Aqui ele está falando de se munir das leis para ver onde estava escrito que proibia músico de entrar para tocar. É claro que não tem, nem no estatuto da congregação tem isso. Então ele falou, não tem no estatuto na igreja, então por que eu sou proibido de entrar na congregação? Aí ele ameaçou entrar na justiça e pegar uma liminar e dizer, não há nada que proíba você de tocar. Aí então tá lá da lei dos decibéis. A lei dos decibéis, aquela lá depois das 22 horas tem uma certa quantidade de barulho. Mas aí você tem que ligar para a prefeitura, porque houve um tempo aí que fechou algumas igrejas, mas não fechou por causa das tubas, não fechou por causa dos músicos. Fechou porque aquela maluquice do neopentecostalismo babaca que tem na congregação e ficou lá gritando xalamaná e aí a manifestação não foi por causa dos músicos. Um bombardão, se você pôr na boca, ele não dispara a tocar sozinho. O músico precisa assoprar. O músico pode fazer o som que ele quiser, o volume que ele quiser do bombardão. O bombardão não é uma bomba nuclear que você aperta e pum, sai tum, tum, tum. Lá, não é 500 watts, ou 5.000 watts, que você assopra e ele solta o som sozinho. Você faz o som do instrumento, então não existe nada de decibéis. Isso aí é CCB, está estúpido, burro, ignorante, que vem com esse negócio de decibéis. Porque a congregação teve problema teve um tempo aí que fechou a igreja por causa de decibéis, agora esses bombardão, esses tubistas aí, sabe? Nada a ver com coisa com a outra. Baixo fosse para derrubar a igreja. Nos vídeos que eu gravo você escuta muito mais outros instrumentos do que os baixos. Enfim, se municiamos de toda essa informação e fomos preparados sim, para dali sair e ir atrás dos nossos direitos, judicialmente falando. Claro, ele não tinha vendido. Ele ameaçou dizer que tinha feito um boletim de ocorrência. Ele ameaçou entrar na justiça para pegar o que ele ia conseguir uma liminar para tocar na igreja. Aí ia ficar legal, né? E aí eu vou dizer por que esse tal Ministério do Portão, que ele tanto aqui está assoprando, está bajulando, por que ele cedeu a essa coisa aqui? Tinha saído do Conselho do Portão. E lá fomos esperando receber uns homens totalmente ditadores. O que nós esperávamos. Quando cheguei na reunião, vi tudo diferente, irmãos. Vi dois anjos. Anjos vestidos de homens. Dois anjos. Vestidos de homens da presidência. Dois. Aí fala o nome e eu botei aqui para nós. Eles são anjos, irmãos. Essa embrulhada na voz aqui foi eu que fiz propositalmente para não aparecer o nome dos cabras, sabe? E eu nas redes sociais não defendo o ministério absolutamente. Não, se você ver os vídeos desse cabra aqui, ele não defende mesmo o ministério. Ele não defende. Ele já tem mais de 10 mil no TikTok e tem mais de 10 ou 13 lá no Instagram. Ele não defende mesmo. Ele critica alguns. Só que ele é tão ingênuo, tão ignorante, que ele critica alguns, mas não sabe que o comando... Quem é o comando? O Braz. Quem é o comando? Portão. Aqui atrás, Portão. Então, quando ele critica meia dúzia de ancião lá que é ditador, aqueles ancião que ele chama de ditador é pica-boi e ancião carrapateiro comandado pelo Portão e pelo Braz. Então, meu filho, aquele cabra lá que tratou mal eles é um pica-boi. Ele está ali cumprindo ordens. Você ficar desgostoso com aquele ancião, você tá pegando o cara errado, porque quem comanda ele é o Portão. Então, meu filho, não adianta. Esses cabras que são pica-boi e ancião carrapateiro, eles cumprem ordem dos comandos. Então você ficar chateado e brabinho com eles é fácil. Quero ver você ficar com o comando. Verdade. E lá fomos recebidos no maior amor do mundo. Amor. Fomos ouvidos. Dissimulação. Uns que lá estavam. Política. Quando tentaram embate foram cortados pelo presidente, irmãos. Que anjo aquele irmão. Então foi nos explicado
que tal ordem nunca saiu do portão e nem nunca sairá. Mentira, rapaz. Mentira. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Chegou informação aqui pro Cavaleiro que lá na regional do Paraná, no Paraná, foi dito em cima do púlpito, lá no Paraná, foi dito em cima do púlpito que veio dos anciãos do portão. É claro que veio dos anciãos do portão. Veio do MOR. O MOR, Manual de Orientação Orquestral para todo o Brasil e para todo o mundo. É o MOR. No MOR tem ancião tem um grupo de ancião que comanda o MOR. A mandado do Brás. É que orienta a tal da orquestra. E lá, nos púlpitos do estado do Paraná, foram ditos para não aceitarem, no cima do púlpito, o Ministério falou que foram ditos para não aceitarem aglomerações de certas categorias de instrumentos, inclusive tubas. Porque para cada 30 músicos, duas tubas. Imagina se você tem um irmão seu, um amigo seu, você toca tuba, tem um carro. Aí tem outro irmão, toca tuba. Aí tem outro irmão, toca tuba. Aí vai em 4 ou 5, tem uma caminhonete, eu tenho um carro grande, 5 cabas comporta 5 tubas. Aí você pega esses 5 irmãos e vai no ensaio. 5 tubas, 4 tubas. Digamos que seja 4 tubas, você e outro irmão, mais 2 tubas tais 4. E aí um sax barítono, um sax tenor, baixo, mais ou menos grandão. Aí você vai no ensaio. De acordo com o manual, é 28, 30 músicos para cada tuba. Aí você vai no ensaio numa igreja de 150, 200 irmãos, porque existem muitas igrejas de 150, 200 irmãos sentados. Aí você chega lá, em 4 tubas, 5 tubas. Lá já tem umas 2 ou 3. Pelo manual, você não pode tocar, porque já ultrapassou a quantidade do MOR. Já faz parte de uma aglomeração, já está fora do MOR. Se o ancião lá for cumprir o MOR, ele vai dizer para você só tocar 2 ou 3. Se o ancião lá for pica-boi mesmo, aquele serviçal, aquele ancião servil do MOR, ele já vai cortar. Aí, você vai botar a culpa nele? Não, meu filho, a culpa é na porra do MOR e no Ministério da Regional, que botou aquele ensinamento, e você tem que ficar bravo com quem mandou fazer aquilo. Também com o ancião, é claro, porque era um serviçal. Mas é com os dois, não é só botar a culpa no ancião lá, no Ministério Local, que está fazendo aquilo, não. Então, meu filho, muita igreja da congregação, toda igrejinha velha de merda, toda salinha lá no meio do mato, tem ensaio. E aí você pega 4, e se tiver 2 carros? E aí cada um vai 3 tubas, 6. Chega lá a igrejinha capacidade para 100, 150. Aí o que não pode tocar? E aí eu vou dizer por que então foi dito lá no Ministério disse para não aceitar aglomerações de certas categorias de instrumento, inclusive tuba. E aí como é que o ancião vai fazer? Se ele não for jogo de cintura, se ele não ignorar isso aqui, vai dar uma confusão direto. É que esse irmão aqui, eu já chego lá. Vamos ouvir aqui um pouquinho. O músico é livre. Todo é livre para entrar e para tocar e para congregar. Isso aqui é que o ministério lá do portão, na reunião, falou que todo músico é livre. Não é, meu filho. Não é. Isso aqui, esse caso aqui, é que esse ancião presidente aqui, ele... Vou explicar por quê. Mas todo não é livre, não, rapaz. Isso é conversa vagabunda de ancião. Não é, não. Não tem ninguém livre na congregação, não. Dentro da congregação cristã do Brasil. Estão entendendo? Quem fez? E fizeram. Fizeram erroneamente. Um mandado do Conselho do Portão. Muito pelo contrário. Que? Dentro deles quiseram fazer e aparecer fortemente. Aqui ele tá botando a culpa no ancião carrapateiro lá, que impediu dele tocar, e aí ele vou embora. Não, filho. Aqui ele tá rasgando a seda pro presidenciável do portão e botando a culpa no outro lá, que é mais fraco. Mas aquele lá só estava cumprindo ordens desse. Porque tem ensinamento para não aceitar aglomeração.
E principalmente uma igreja daquele tamanho. Entendeu? Escuta aqui, continua. Não se tem processo, não se tem embate judicial quando encontramos lá um conselho que nos apoiou. Falando aqui de encontro, de multidões de tubas, não, irmão. Estamos falando da liberdade de servir a Deus. E essa nos foi garantida pelo servo de Deus que presidia. Aí falou o nome, eu cortei. Graças a Deus, Deus é bom demais. E maravilhado sim. Maravilhado. Fui preparado para uma batalha. E lá encontrei os homens vestidos de humildade e principalmente de Deus no coração. Não haverá nenhum tipo de processo, não haverá nada. Mas no episódio houve sim. Aconteceu sim. Não amando. Conselho do Portão. Deus que abençoe a todos. Não amando o Conselho do Portão. Aqui, ele está enganado ou está ingênuo. Mas é claro que é. Porque o ancião lá cumpriu o mó. Por que esse ancião, o presidenciável, o presidente do Conselho dos Anciões mais antigos, mais velhos do estado do Paraná, fez isso com esse cara? Esse cara aqui, ele conseguiu a liberdade. Então, muito tubista vai colar nele, porque ele aqui, ele conseguiu a liberdade. Ninguém vai mais barrar ele lá no estado do Paraná. Por causa disso aqui. Ele conseguiu a liberdade porque ele é um cara empresário. Tem boa grana. Tem bons contatos. Ele conseguiu. Ele está lá na rede social criticando certos anciãos do Paraná. Criticou bastante o São José dos Pinhais. Ele é de uma tal de bugre lá. Aí, esse ancião presidenciável fez essa com ele, deu a liberdade para ele porque ele esbrabejou. É por causa da posição social dele. Também é por causa que ele está atuando lá no TikTok e fazendo essas coisas. Também. E outra coisa também é porque hoje, meu filho, a coroa de glória da congregação não, dos pecadores CCBs na congregação, está caindo. A soberba está caindo, está derretendo. Então o ancião não quer saber de escândalo. E esse cara aqui botou a boca no trombone, literalmente, e aí ele conseguiu a liberdade. Mas nem todo tubista, nem todo músico tem essa coragem de fazer, não. Por que esse cara aqui ele fez? Por causa da condição social dele. Da posição social dele. E ele é um cara que ele não saiu da congregação para criticar. Ele está lá na congregação. Sabe? Uma coisa é você criticar dentro da congregação, outra coisa é você sair e criticar a congregação. Saiu, criticou a congregação, você não tem moral nenhuma para falar da congregação. Sabe? Então, como ele está dentro da congregação, e ele congrega, ele queria a liberdade de tocar. E era só isso. E aí ele conseguiu. O ancião falou, pai, deixa ele tocar. Para evitar problemas, por causa de repercussão da rede social também, aí deram a liberdade para ele. Agora, se outro, você que é um músico aí qualquer, você reclama de alguma coisa com o seu encarregado de orquestra, com o seu instrutor, com o seu alguma coisa lá, você vai ter acesso a uma reunião lá do conselho? Não vai, meu filho. Não vai. Você vê que aqui ele nem passou na micro-região. Aqui era para ter passado na reunião da cidade dele, ter passado na reunião da micro-região, ter passado na reunião da regional, para depois ter chegado no portão. Por que foi direto para o portão? Sabe? Tem a ver com a condição financeira dele e o ancião, para tentar logo, para ir, porque se fosse para uma, para outra, ele ia gravar 3, 4 vídeos por cada reunião. Então já foi direto para Curitiba e deu a liberdade para ele tocar. Derrubou algumas. Derrubou não. Se agora outro CCBista for tentar fazer isso aqui, vai ter. Primeiro você vai ter que ter influência no TikTok e no Instagram para botar a boca no trombone. Vai ter que conseguir a sua liberdade no braço. Porque aqui foi no braço que ele conseguiu. Outro, você não vai ter reunião. Tem influência. Você tem contatinhos influentes. Você tem dinheiro. Então tudo isso o ministério olha para aceitar a sua causa. Se você for um qualquer, não apresentar perigo nenhum, perigo de desestabilização nenhuma,
ministério nem vai te aceitar, já corta a sua liberdade, já te chama lá no quartinho, lá onde você, na sua comum, e já manda você ficar quieto ali, porque é obra de Deus, irmão, você não pode fazer assim. E aí já leva um advogado ou dois lá para lhe intimidar lá na salinha. Com esse aqui você vai fazer a reunião na salinha, na comum dele. E vai levar advogado já para intimidar? Não, porque ele tem também. Sabe? Então não é com todo mundo, meu filho. Esse aqui conseguiu liberdade, primeiro que ele já vinha criticando o ministério lá nas redes sociais, já tem influência. Ele é um empresário já de médio porte. Tem dinheiro, tem advogado, tem tudo. Se você não tem, na primeira reunião na sua comum, já chega, vem um irmão lá que se dizendo advogado, e aí te dá conselho e você... Então esse aqui não. Já foi direto para o Conselho dos Anciãos do Estado. Entendeu? Na congregação, você já trabalhou numa bodega? Lembra daquelas balanças antigas? Aquelas balanças antigas, era peso, assim, era pezinho de 25 gramas, 50 gramas, 1 quilo, 1,5 kg, 2, 2,5, 3, 5 quilos. Na congregação, o ministério é assim, ele tem uma balança para cada classe social de um CCBista. Então ele analisa assim, quem é o CCBista, que vai se reunir com eles, aí pensa 2 vezes, pai, vamos pegar leve com esse aqui, porque esse irmão aqui pode causar um estrago. E é assim que funciona. Então com esse aqui conseguiu a liberdade dele. E esse aqui, ele pôs lá no TikTok, que ele pôs, que ele reclamou lá, de os tubistas que tem grupos nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, essas coisas. E os tubistas chegaram lá e caíram matando nele, falando que ele não é presidente do sindicato de tubista, não sei o que, não sei o que. Por que os tubistas não saíram em defesa dele? Sendo que ele estava defendendo uma causa justa, porque ele estava defendendo. Nesse caso aqui, a causa que ele estava defendendo era uma causa justa. Sabe? Ele estava defendendo a causa justa. Por que os tubistas nos grupos do WhatsApp, no Instagram, não saíram em defesa dele? Nos os rios da vida aí, no Facebook, não saíram em defesa dele. Porque muito cara que tem grupo de tubista, eles são donos de lojas de instrumento, ou eles têm parceria com esses irmãos que tem grupo de tubista. O grupo de tubista às vezes é de tubista, mas o tubista vende publicidade, que o perfil dele é monetizado. Então o tubista, que é o dono do canal dele, tem canal no YouTube, o tubista que tem grupos de comunidades aí no WhatsApp, eles não vão postar, sair em defesa desse tubista, porque tem muita gente que não gosta de ver essas coisas da congregação na rede social. Aí vai sair do canal, ou não vai ter visualização, ou não vai comprar instrumento, porque às vezes ou é o tubista que tem a loja, ou ele faz parceria com o dono da loja. E aí, não quer saber dessas polêmicas, porque ele quer ter visualização para ganhar dinheiro. Ou o cara que tem grupo de WhatsApp de tubista também não quer perder cliente. Por isso que os tubistas não saíram em defesa dele. Aí ele estava reclamando lá. Aí tubistas acharam ruim, que a causa dele é justa. Como na congregação, todo mundo é seu irmão, até sair do estacionamento, se for igreja que tem estacionamento. Ou se não tiver estacionamento, é na calçada. Todo mundo... Depois que saiu na calçada para a rua, meu filho, ninguém é seu irmão. Você que se vire. Nego só é seu irmão, falsamente, dentro no átrio da igreja, no salgão da igreja, que nego tiçado ali, sabe? Mas saiu, meu filho, cada um com seus problemas. Se vire. Então, se você, na congregação, tem uma causa justa, e você sai em defesa de uma causa justa, você está sozinho, meu filho. Então a causa que esse cara defendeu aqui é justa, porque ele defendeu uma causa de liberdade de tocar na igreja. Os músicos tubistas não saíram em defesa dele. Por quê? Porque é interesse, meu filho. A causa não dá ganho, só perde, porque muito CCBista não vai visualizar, ou vai se desinscrever do canal,
ou parar de curtir a página, não assistir mais os reels, não ver mais nos stories, vai descurtir, vai parar de seguir lá no Instagram. Então por isso que o músico CCBista não saiu perante ele, porque aqui é uma causa, é para qualquer categoria de instrumento. Ele conseguiu liberdade para tocar. E muito tubista reclama justamente por causa disso. Mas saíram em defesa dele? Não saiu, meu filho. Não saiu, porque na congregação sim. Então aqui ele conseguiu a liberdade, agora ele pode tocar lá, chegar em qualquer igreja, que se for barrar ele agora, tem um portão, meu filho, que deu lá uma carta branca para ele. Agora tem outro vídeo aqui. Tem outro som, tem outro áudio aqui. Vídeo não, tem outro. Irmãos, todo o episódio... Tem outro áudio aqui. É isso aqui. Saí recentemente da tão esperada reunião com o Conselho de Anciões do Portão e diga aos irmãos que 52 anos de vida, 52 anos dentro da graça, saí mais crente do que entrei. Nunca vi um respeito, uma sabedoria, uma unidade como eu encontrei hoje no Conselho do Portão. Não esperava. Os tempos agora são outros, meu filho. Esse cara aqui, ele fez isso. Tem muito cabra financeiramente igual esse rapaz aqui, esse cabra aqui, que se for fazer a mesma coisa, vai dar um quebra de cabeça pro ministério, por causa da rede social. Mas aqui na congregação, como já disse, é cada um por si. Então, na congregação, uma pessoa... Esse aqui foi uma causa boa, nobre, porque defendeu a liberdade. Aí, por exemplo, se lá no estado do Paraná, um músico lá achar ruim também, vai chegar para o ministério deles e dizer, pro irmão lá, fala o nome dele lá, pro irmão lá, Samuca, disseram que pode tocar. Por quê? Porque tem dinheiro. Então, se outro irmão lá do Paraná, não precisa ser rico não, mas chegar no ministério, o ministério ficar com tal de mó lá, frescura para cima, e aí chegar a dizer, pro irmão lá Samuca, tubista, o ministério do Portão disse que pode tocar, tem liberdade. Nós aqui não, por quê? Porque não temos dinheiro. Então já vai ficar ruim, sabe? É assim. Sinceramente, passei o dia aprovado, recebi diversas ligações e falando tanta coisa, irmãos. E o que eu vi ali, irmãos, foi irmãos anciães presidente, irmãos, de um conselho do Estado, com mais humildade do que muitos irmãos que eu conheço. Não é humildade. Isso aqui é jogo de cintura. Isso aqui é artimanha. Isso aqui é política. É uma atitude política. Ele, sabe, saiu pela tangente. Aí a culpa vai ficar pro ancião pica-boi lá, que deu uma de xerifão lá e não deixou eles tocar, nem saudou eles nem nada, nem recebeu eles. A culpa vai ficar pro outro lá. O outro lá, com cara de cu, vai aceitar lá, porque é um serviçal, como é que fala? Esqueci a palavra. É um serviçal, nossa, fala a palavra sempre aqui, esqueci. É um subserviente do ministério. Então é aquele cara que, sem vergonha, porque ele foi para ancião, ele já se acha, e aí pegou o cara errado, porque pegou o cara errado, aconteceu isso. Com outros, pode ter sido que ele já tenha feito com outros irmãos, ou foi posto para aquilo. É um tapete, é um cachorrinho do ancião, cachorrinho entre aspas. Sabe? Que nem cachorrinho da madame, sabe? Cachorrinho da madame que late, mas não vai fazer nada. Então aquele ancião lá ficou como ruim. Por quê? Porque é para isso que ele está ali, rapaz. Ele é um serviçal. Ele é um sem vergonha. Não tem vergonha de ser um subserviente do ministério. Porque se tivesse vergonha na cara, ele dizia, irmão, vocês me fizeram passar por essa, tá aqui, quero mais não. Abraço. Porque ou vocês cumprem essa porra de mó aqui e diz que não é, ou fica aí, agora eu fico por ruim aqui e você pousa de bonzinho aí agora com esse irmão que apareceu na rede social, gravou um vídeo dizendo que vocês são humildes. Vocês são humildes e eu sou um ancião aqui, o quê? O carrasco.
Ah, tá aqui seu ministério para você, vai se lascar. Ou vocês, é o tal do humor, é assim ou não é? Ou pode ou não pode, decida aí. Agora não fica aí, eu faço aqui, porque vocês disseram para mim que eu sou um ancião, que eu tenho que, não posso deixar aglomeração de tuba, de não sei o quê. Eu faço aqui, eu cumpro o tal do humor, e você chega na reunião lá, você abre as pernas, vocês abrem as pernas e pô, sai de bonzinho aí na fala do cabra aí, e eu fico aqui de ancião carrasco. Aqui, tá aqui seu ministério, vai se lascar. Era assim que ele devia fazer. Vai fazer isso? Se tivesse vergonha na cara, eu faria isso. Irmão, quando tá assim é que eu encubro o nome. eu tô maravilhado, Encubro o irmãos. nome do cara. E o mais importante, irmãos, que nunca saiu da boca desses servos de Deus proibição a nada. Nunca saiu. Os cabra do Paraná, os presidenciáveis do Paraná, foram pro Brás aprovar o tal do manual de orientação orquestral. E aqui esse cara é ser muito ingênuo, esse cabra. Ou ignorante, ou tudo junto. Sem noção. Quem é que tá que... claro que é humor. O humor lá diz que tem intensidade dos hinos da orquestra que tem que ser tocado na congregação. Tem até intensidade. Só não tem um aparelho para medir intensidade, porque aí dá muito na vista para a Irmandade. Mas se passar a ideia, o Brás põe lá um sensor de som na congregação e manda escrever o relatório lá de quanto foi decibéis. Foi aquela orquestra lá. Bom, se é que não está tendo, eu não sei ainda. Sabe aquele gráfico lá, tipo equalizador lá, para medir a intensidade do som? Então, se bobear, deve ter um lá na congregação, e eu não estou sabendo ainda, para medir a intensidade do som da orquestra. É claro que veio do Brás. O MO diz a intensidade de orquestra que você tem que tocar na congregação, rapaz. E não é por causa de merda de lei de decibéis, não. É por causa dessa vergonhice mesmo. É o desejo de mandar, de dizer que eles são os mandão, os delegados. Não é por... Veio do Brás, rapaz. Que é isso? Não quero saber nada. Jamais. Por isso que é bom, irmãos, mas procurar os anciães mais antigos. Não é procurar ancião mais antigo. Conselho de anciães. Você pensa que é todo mundo que pode chegar num ancião? Você vai chegar num ancião. Você é músico. É ali tem um dinheirinho ali. É um sujeito qualquer. Vai chegar no ministério de ancião. Você chega no ancião da sua igreja. Depois que ele sai do culto ali, você pega ele ali depois que ele descer do púlpito. Mas você vai entrar nesse assunto com o ancião? Se você for conversar com ele, dizer, irmão, posso conversar com o irmão? É sobre o quê, irmão? Ah, é sobre isso. Ah, irmão, a gente tem que passar na reunião. E aí tem a reunião da cidade. E aí, antes de você chegar na reunião da cidade, eles já se reuniram antes para dizer o que vão dizer para você. E aí, na micro-região, regional, e aí, lá na capital. Ah, rapaz, esse chegou aqui direto, porque quase que eu falo aqui, mano. Eu, pela primeira vez, conheci eles, irmãos. Aí era palavrão. E saí maravilhado. Maravilhado, irmão. Uma reunião espiritual, irmão. Fui respeitado do começo até o final da reunião. Fui ouvido, irmãos, atenciosamente. Irmãos, eu saio mais crente hoje dessa reunião. E importante... O ministério ouve você, vai saber quanto dinheiro você tem. Aí talvez você seja ouvido. Nunca ouvi uma ordem no conselho para proibir nenhum músico de tocar. Jamais, viu? Servo de Deus, presidente... Isso aqui é uma mentira descarada. Não dele. Não, ele é ignorante, é um Zé Mané. É um ignorante. Mas falar coisa dessa, que o Portão nunca... Foi dito no púlpito da Congregação Cristã no Brasil, no estado do Paraná, para não aceitarem aglomerações de certas categorias de instrumento, inclusive tubas. Aglomerações. Chega 2, 3 carros com 2, 3 tubistas dentro de cada carro. Já dá 10.
A igreja tem capacidade para 150, um ensaio. Chegou 10, lá tem mais 2, 3, 13 tuba. Já sai e muito do do manual de orientação orquestral. Isso só já sai. Então que esse cara, na ignorância, ele comprou essa ladainha do caralho dos anciãos e achou que não é do portão que sai. Do portão sai porque vem do Brás, sai do Brás, passa para o portão, passa para todo mundo. É claro que é o Brás, que é o portão. Porque se o portão não fizer, está descumprindo o Brás. É claro. Cada peso, cada sentença, cada peso financeiro, ou sei lá o quê, com a causa em questão, é uma sentença. O ancião julga pela sua cara, pelo seu poder aquisitivo, pela sua influência na congregação, pelo seu dinheiro principalmente. É isso, meu filho. Não, entendeu? Esse aqui conseguiu a liberdade. Outro, se for fazer a mesma coisa, vai perder a liberdade. Se você tiver lá um Corcelzinho, um Chevette, um Golzinho bola, um Palio, um Fiat Uno quadradinho de 85, 90. Aí você, com a tubinha lá, vá, põe lá mais 4 irmãos. E aí vai num lugar. O cara olha o seu carro assim, não, irmão, pode não. Irmão, então vamos reservar aí. Sabe, vai engrossar com você. Você vai, e o tal do Samuca lá? Irmão, aquele lá é outra coisa. Tem que levar lá no ministério. Cada coisa tem que levar no ministério. Se você conseguir, não vai conseguir, porque nem vai ser recebido, tem que passar na regional. Tudo depende do que você tem, meu filho. Aquele filho, viu que seu filho, o Unozinho chegou lá, aquele Gol bolinha, ou aquele Gol quadrado, ou aquele carrinho lá de 20 anos atrás? Não se mete não. Você é músico, contou obras no início do Senhor. Que Deus o chamou, irmãos. Irmãos, só coisa maravilhosa. O único raro, irmãos, tomado por Deus. Deus tomou todos nós em língua na reunião. Irmão, que reunião espiritual. Irmão, eu tô aliviado. Reunião espiritual. Eu tô aliviado. Reunião espiritual. Não há proibição em nenhum lugar. Tudo mentira, irmão. Que há proibição de decibéis. Que tem muitos vídeos falando que tem proibição. Tudo mentira, irmão. Nada. Do portão só sai conselhos. Nunca proibição, meu irmão. Por isso que eles são os presidentes, meu irmão. Hoje nós estamos vendo por quê. Eu precisava entender. Por quê? Aqui que são os presidentes. Hoje eu vi, irmão. Hoje eu vi. Que sabedoria, irmãos. Que sabedoria. Sabedoria. Isso aqui é politicagem. O cara olha pra cara do cara que nem em Brasília. Sabe? Política, meu filho. Para aquele, como diz lá acho que foi o Maquiavel que diz que para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Sabe? Então, quando você é um cara assim, aí dá-se um jeitinho. O famoso jeitinho brasileiro. Dá-se um jeitinho, dependendo da cabra do cara, ou da cara do cara, dá-se um jeitinho. Dependendo da cara do cara, não tem? Aí, meu filho, é a lei. É assim, filho. É assim que funciona na congregação. Para servir a Deus, graças a Deus, todos nós somos livres para ir aonde Deus nos mandar. Glória a Deus, vitória da igreja, vitória da obra de Deus, não nossa. Nossa não, mas vitória de quem quer servir a Deus. Saio hoje, irmãos, do portão mais crente do que entrei, sabendo que lá sim, irmãos, no conselho do portão existe Deus naqueles anciãos. Deus que abençoe a todos. Aí, ó. O pessoal caiu matando nele, dizendo que ele estava escandalizando a obra, não sei para que fazer esses vídeos e trazer nas redes sociais, porque se recebesse assim, ele não quer ver a congregação sendo falada a verdade sobre um assunto, ele acha que é difamação. CCB, você sempre falou contra a congregação, ele fala que é difamação. E aí os pecadores CCB caíram de pau nele, dizendo que ele está difamando, causando escândalo da obra, que quer aparecer, que já teve seus 15 minutos de fama, essas coisas. Sabe? Mas a causa dele aqui foi justa.
Aqui o que acontece? Se lá outra meia dúzia de tubista colar nesse cara, tentar, e ele se souber onde ele vai congregar, vai colar nele, vai atrás dele, com suas tubas para tocar. Aí o pau vai quebrar, sabe? Aí o cara, ô Samuca, vai congregar onde? Vai pro ensaio. Como ele tem perfil nas redes sociais, tal dia eu vou estar lá no ensaio de tal lugar. Aí vem lá um cara de carro com tuba e cola nele lá. E aí ele sai como o defensor dos tubistas. Não, vieram junto comigo aqui. Aí vai trancar ele. Aí vai quebrar o pau de novo, sabe? É assim, é um jeitinho, meu filho. Então, não põe a porra do mó. Isso aqui é coisa do mó. Que bota tanta coisinha, aí deu nisso aqui. E aí se o cara colar nele para ir pro ensaio lá, vai dar o mesmo pau. Aí o ancião lá que já não vai se meter a besta. Não, isso aqui é o irmão que foi lá em Curitiba e ele tem caixa. Ele tá com ele? Tá. Pode tocar, sabe? O ancião lá não vai fazer. É o ministério da injustiça, rapaz. O ministério da picaretagem, do jeitinho. Olha, para cada balança, cada CCBista tem um peso. Se você não tem nada, aí, meu filho, não se mete não. Que nem diz lá a piada lá no TikTok. Não mete a cara não, meu filho. Se você não tem experiência, não mete a cara não. Mas se você tem peso, alguma coisa você tem que ter peso, contatos. Aí você faz que nem esse cabra aqui e conseguiu a liberdade no braço. Ameaçou, porque não tem no estatuto, não tem como você proibir. O cara tem que ter liberdade. Como é que você vai imitar aglomerações de tuba? Você vai proibir de 3 irmãos, cada um pegar instrumento e ir para o ensaio. Como é que você vai fazer isso? Vai botar lá porteiro na igreja para impedir de tocar? Onde é que tem essa lei? Aí o cara ameaçou pegar uma liminar com isso aqui. Aí o ministério, tudo por causa da porra do mó. Sabe? Em leis injustas, como está escrito em Isaías, ai daqueles que escreve e publica leis injustas. Essa porra de ensinamento e tópico dos ossos capeta em Cristo, rapaz. Que fica escrevendo essas merdas. Aí chegou no tempo da rede social agora, quem sabe daqui a outro ali aparece lá um cabra doido também e faz isso aqui. Mete a boca no trombone. Perde o respeito com os anciãos, aí mete a boca no trombone e... Pegou a visão aqui do canal do Cavaleiro? Até mais, né?